Jeremias 10, versículo 6 diz: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Mateus 16, versículo 15, Jesus perguntou a seus discípulos: Quem dizeis que eu sou? Bom dia! Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs de Rio das Antas e do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outras confissões religiosas que está ouvindo esse programa. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, que ouve essa reflexão, seja pela rádio, seja pela internet. O programa que você ouve chama-se Tempo de Reflexão, e ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma de vocês, nesta manhã. Amém. Em Lucas, capítulo 9, versículos 24 e 25, Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Meus irmãos e minhas irmãs, meus ouvintes, nesses tantos anos de pastorado, eu tive a oportunidade de participar e de assistir diversas cerimônias de formatura de ensino fundamental, médio, graduação. Sempre tem muitos discursos nesses momentos. Discurso de tudo que é tipo e jeito. Alguns discursos são bons, muito bons. Outros, eu fico me perguntando de onde é que tiraram tanta baboseira. Um dia eu fui numa cerimônia de formatura dessas e houve um discurso bastante perturbador. O autor do discurso era o orador da turma. Ele foi até o púlpito e iniciou agradecendo ao seu pai. Isso soou muito bem para mim no começo. Meu pai me ensinou uma importante lição, ele disse. Meu pai me disse a vida inteira que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Ao longo de todo o seu discurso, aquele jovem procurou mostrar quão verdadeiro que ele era a pessoa mais importante do mundo. No final, ele se dirigiu a seus colegas e concluiu o seu discurso dizendo: jamais pensem que há alguém mais importante do que vocês. Façam na vida o que vocês quiserem fazer, não o que as outras pessoas querem que vocês façam. Sua felicidade é tudo o que importa. E eu estava lá sentado. Meio que estupefato, pensativo, acabei concluindo: esta é a atitude que está destruindo a nossa sociedade. Um dia um homem plantou uma bomba num prédio, numa grande cidade. Uma bomba que ceifou a vida de muitas pessoas, inclusive crianças. Ao ser perguntado pelas pessoas que morreram, esse homem disse que aquilo era um dano colateral. Esse homem morreu egocêntrico e solidário e nunca demonstrou qualquer remorso pelo que ele havia feito.
ele sempre pensou que ele era a pessoa mais importante do mundo. A sua última declaração foi uma nota escrita à mão na prisão antes de morrer. Ele concluiu com os versos de um poema dizendo: eu sou o mestre do meu destino. Eu sou a minha alma. Eu sou o capitão da minha vida. São extremos. Extremos do egocentrismo. Mas sabe, não é apenas de extremos que a gente deve falar. Está na hora de pensarmos no egocentrismo de uma maneira bastante comum na nossa sociedade. Falar sobre a raiva que vemos e sentimos às vezes quando estamos no trânsito. Colocamos a mão na buzina assim que alguém faz uma pequena barbeiragem à nossa frente porque somos a pessoa mais importante naquela rodovia. E causamos acidentes como o que vimos ontem. O egoísmo também é a raiz da rudeza que vemos no campo de futebol, numa pelada entre amigos. Ou no supermercado. Porque as outras pessoas não têm importância para nós. Nós somos a pessoa mais importante do mundo. O egoísmo e o egocentrismo também é um elemento destrutivo dos nossos matrimônios. Maridos e esposas que não fazem esforço algum para proporcionar o bem um ao outro, porque eu sou a pessoa mais importante do mundo, a minha felicidade é a que interessa, ninguém mais importa. Você que está me ouvindo, lembra daquela oração que Jesus nos ensinou, chamado Pai Nosso? Ali está aquela frase maravilhosa que nos convida a viver uma vida não egocêntrica, mas uma vida centrada em Deus. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz: seja feita a tua vontade, ou seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É uma oração que Jesus fez mais de uma vez. Em momentos diferentes, ele usou palavras diferentes. No jardim Getsemane, Jesus orou: Pai, se queres, passa-te de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. E não foi da vontade de Deus passar aquele cálice, não. Cristo teve que bebê-lo. Cristo voluntariamente carregou a cruz. Cristo aceitou a vontade de Deus acima dos seus próprios interesses. E permitiu ser entregue e pregado à cruz. Você teria levado o fardo da cruz? Você teria carregado o pesado fardo e castigo de outras pessoas? Sabe, a maioria de nós, eu, você que está me ouvindo, a maioria de nós se agarra rapidamente à sua própria vontade, em lugar da vontade de Deus. A vida egocêntrica apregoa: eu sou a pessoa mais importante do mundo. A vida centrada em Deus vai apregoar: seja feita a vontade de Deus. Sabe, uma vida egoísta tem vários problemas. Problemas tremendos. Primeiro, uma vida egocêntrica está fora de foco. A maioria de vocês já viu alguma foto tirada por um telescópio espacial chamado Hubble? Fotos dos lugares mais distantes do espaço e podemos ver a maravilhosa criação de Deus. Mas vocês sabiam que esse telescópio tão importante, que tira fotos tão bonitas, inclusive ele já está ultrapassado, mas ele nem sempre foi a máquina maravilhosa que ele é. Ele
foi lançado ao espaço com muita expectativa, há muitos anos atrás. E as primeiras imagens que ele mandou estavam borradas. Ele estava com uma falha em um dos seus espelhos. Foi uma decepção tremenda entre os cientistas. O problema foi corrigido logo depois. Numa ocasião circulava o gracejo que dizia que a única coisa que a NASA tinha aprendido com o Hubble era nunca dar a um projeto um nome que rimasse com trouble. Em inglês significa problema. Foi um embaraço enorme, porque um telescópio caro e importante estava fora de foco. Sabe, a vida egocêntrica também é igual aos problemas que o Hubble teve. A vida egocêntrica coloca tudo, absolutamente tudo, fora de foco. De forma que a pessoa não consiga mais ver a verdade e a realidade. Ela consegue apenas ver uma imagem borrada da verdade e realidade. E como ela é a pessoa mais importante, somente a sua opinião vale, somente ela é dona da verdade. A vida egocêntrica, meus irmãos e minhas irmãs, faz a gente pensar que a gente é a coisa mais importante do universo. Mas na verdade a gente não é. A vida egocêntrica impede a gente de entender a necessidade que as outras pessoas têm. E ainda, a nossa própria natureza, a natureza humana, tem uma tendência tremenda da gente ser egocêntrico. E levar uma vida centrada em Deus é tremendamente difícil. Por isso a pergunta: você que está me ouvindo, em lugar de Jesus, teria carregado a cruz? Provavelmente não. Eu teria fugido. A maioria de nós, quando ora, seja feita a tua vontade, realmente não pensa nessas palavras. Nós, na verdade, pensamos em termos de, não a tua vontade, Deus, mas seja feita a minha vontade. O segundo problema com a vida egocêntrica, gente, é que ela é, no final de contas, uma vida perigosa. Conta-se a história de um fazendeiro ambicioso, insatisfeito com o rendimento de suas colheitas. Ele ouviu falar de uma nova semente de milho de alto rendimento. Então ele comprou alguns sacos dessa semente e teve uma colheita tão abundante que seus maravilhosos vizinhos pediram que ele vendesse uma porção dessa nova variedade. Aquele fazendeiro recusou. No seu egocentrismo, ele era a pessoa mais importante do universo, nada lhe importava. E tinha medo que, se compartilhasse o novo milho, a nova semente com seus vizinhos, ele ia perder a vantagem lucrativa que ele tinha. Assim ele recusou. No segundo ano, porém, a nova semente já não produziu tão bem como no primeiro. E quando chegou a terceira colheita, foi ainda pior. Então a sua descoberta foi de que seu milho nobre estava sendo polinizado pelo milho de baixa qualidade dos seus vizinhos. Se ele tivesse compartilhado a semente com seus vizinhos, a qualidade do seu milho teria sido preservada. E aí? Você teria compartilhado a semente com seus vizinhos? Ou será que você é a pessoa mais importante do universo? Você teria levado o fardo da cruz? A sua oração é: seja feita a tua vontade, ou não a tua vontade, Deus, mas seja feita a minha vontade? O terceiro problema com a vida egocêntrica é que, no final das contas,
o egocentrismo, o egoísmo, é uma estratégia completamente perdedora. Jesus Cristo diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia, pegue a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, vai salvá-la. Que aproveita ao ser humano ganhar o mundo inteiro, se vier a se perder ou causar dano a si mesmo? Bom, aqui se fala de lucro espiritual, que frequentemente também se torna recompensa física ou material. Há muitos anos atrás, uma revista famosa chamada Time trouxe um artigo sobre os perigos do egoísmo e as recompensas do compartilhar. Falando sobre o aparelho de videocassete, que a maioria dos jovens já nem conhece mais, que tinha sido lançado poucos anos antes, o artigo dizia: a Sony cometeu um erro crucial. Enquanto ela monopolizou a tecnologia beta, a JVC, inventora japonesa do formato VHS, compartilhou seu segredo com um grande número de outras companhias. Como resultado, os aparelhos de sistema VHS tomaram conta do mercado. Isso reduziu drasticamente a participação da Sony no mercado de videocassetes. Já no primeiro ano, a Sony perdeu 40% do mercado. E em 1987 contava com apenas 10% do mercado. Bom, agora nós estamos no ano de 2015. Se você tem uma fita no formato beta em algum lugar por aí, você vai precisar de muita sorte para encontrar um aparelho que rode. Já se você tiver uma fita VHS, é capaz de encontrar algum vizinho por aí que tem um aparelho que possa tocar. O modo egoísta como essa empresa Sony tentou controlar o mercado de vídeo, levou o seu formato beta para o cemitério da eletrônica. Mesmo sendo tecnicamente superior ao VHS. Até mesmo no renhido mundo dos negócios, compartilhar tem as suas recompensas. O que você teria feito? Teria compartilhado o seu sistema? Ou você é a pessoa mais importante do universo? Você, como Jesus, teria levado o fardo da cruz? A sua oração é: seja feita a tua vontade? Ou então, não a tua vontade, mas a minha? Ernest Gordon, um escritor, conta uma história real muito comovente nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Acontecia num campo de prisioneiros japonês no vale do rio Kwai. É sobre um homem que, por dar literalmente tudo, transformou o acampamento inteiro de soldados. O nome desse homem era Angus MacGillivray. Angus era prisioneiro escocês no meio de um acampamento repleto de americanos, australianos e britânicos, que tinham ajudado a construir a famosa ponte sobre o rio Kwai. O acampamento, o campo de prisioneiros, estava horrível. Era uma mentalidade de cão come cão. Os aliados literalmente roubavam e enganavam um ao outro. Os homens dormiam sobre suas mochilas e ainda assim eles eram roubadas debaixo de sua cabeça. Sobreviver era a ordem. Valia a lei da selva. Até que a notícia da morte de Angus se espalhou pelo acampamento. A princípio, ninguém conseguiu acreditar que o grande Angus tinha morrido. Ele era forte. Um daqueles que se esperava fosse o último a morrer.
Na verdade, não foi o fato dele ter morrido que chocou as pessoas, mas a causa da sua morte. Finalmente, eles conseguiram descobrir a verdadeira história. Os soldados escoceses levavam seu companheiro muito a sério. Eles acreditavam que ele era compromissado com todos, e o compromisso de cada um era ajudar o seu amigo a sobreviver. Um amigo do Angus estava morrendo e todo mundo tinha desistido dele. Todo mundo. Menos o Angus. Ele tinha decidido que seu amigo não iria morrer. Alguém tinha roubado a manta do seu amigo. Assim Angus deu-lhe sua própria manta, dizendo: acabei de encontrar uma extra. Igualmente, na hora das refeições, Angus pegava a sua ração e levava para o seu amigo, forçando-o a comê-la, alegando que ele tinha conseguido comida extra. Angus era capaz de fazer qualquer coisa para ver seu amigo se recuperar. Mas quando o amigo já estava começando a se restabelecer, Angus desmaiou, caiu, morreu. Morreu de fome e esgotamento. Ele tinha dado a sua própria comida e agasalho para o seu amigo. Ele tinha dado tudo o que tinha, inclusive sua vida. A extensão dos seus atos de amor e altruísmo teve um impacto surpreendente no acampamento e soou como a palavra de Jesus. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor de seus amigos. Quando a verdadeira razão da morte desse homem se espalhou, os sentimentos começaram a mudar no acampamento. De repente, os homens começaram a se interessar pelos seus companheiros, pelos seus amigos, pela humanidade. E ao invés de lutar pela própria sobrevivência, aprenderam a se doar uns aos outros. Começaram a reunir seus talentos. Um era fabricante de violinos, outro regente de orquestra, outro marceneiro, outro professor. Todo mundo tinha talentos e dons. Logo, o acampamento tinha uma orquestra repleta de instrumentos caseiros e uma igreja, chamada de Igreja Sem Paredes, tão poderosa, tão atraente, que até mesmo os guardas japoneses estavam indo assistir os cultos. Os homens criaram uma escola, um hospital, uma biblioteca. O acampamento, que era de prisioneiros, foi se transformando. O amor e o cuidado, que há muito haviam sido apagados, foram reavivados, tudo porque um homem, chamado Angus, dera tudo o que tinha pelo seu amigo. Para muitos daqueles homens, essa reviravolta significou sobrevivência. O que ali aconteceu é uma impressionante ilustração do potencial liberado quando uma pessoa realmente dá tudo. Você teria conseguido ver além das suas próprias necessidades e olhar para a necessidade do próximo? Ou você é a coisa mais importante do universo? Você, exemplo de Jesus, teria levado o fardo da cruz? A sua oração é: seja feita a tua vontade, ou a sua oração é: não a tua vontade, mas a minha? No evangelho que eu li, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, pegue a sua cruz e siga-me. Isso é tão estranho. É estranho, gente. É como se alguém dissesse: se você quer seguir a Jesus, você tem que sentar na cadeira elétrica. Ou, se você quer seguir a Jesus, você tem que entrar no corredor da morte de uma prisão e deitar-se e receber injeção letal. O que Jesus quer dizer com isso? Bom, significa que na vida a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar e a si próprio em terceiro lugar. Afinal de contas, quando nós oramos o Pai Nosso, é isso que nós estamos pedindo. Que nós tenhamos a habilidade de fazer o que Jesus fez. Cumprir a vontade de Deus. Levar a cruz, sofrer pelos outros.
Que nós façamos tudo o que pudermos pelo próximo, mesmo que seja necessário morrer por ele. Ao contrário do discurso de formatura com o qual eu comecei essa reflexão, eu, você, nós não somos a coisa mais importante do universo. Deus é mais importante. O amor é mais importante. O amor ao próximo é mais importante. E eu, você, nós estamos em terceiro lugar nessa lista. É nesta exata posição que podemos perceber e compreender a verdadeira dimensão do amor de Jesus por nós. Deus prova o seu amor próprio para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso nos dá forças para amar. Que Deus nos ame e que nós possamos amar como Deus nos amou. Bom, meus irmãos, o tempo está acabando. Um aviso bem rápido e importante. Domingo tem a 17ª Entenfest. Você já comprou o seu cartão? 17ª Entenfest, Festa do Marreco, na comunidade evangélica de Confissão Luterana de Rio das Antas. Não esqueça de comprar o seu cartão. E vem aí também o Porco à Pizza da comunidade de Ipomeia, dia 22 de agosto. Reserve o seu cartão desde já. Tenham todos uma boa tarde, um bom dia. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e que Ele vos dê toda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.